Saudações alvinegras, o meu nome é Guilherme e este é o podcast Irmandade Corintiana. Estamos na 34ª o quê? 34º episódio. Isso. Concordância tá bom aqui. Na 31ª rodada do Brasileiro. O Brasileiro contra o América de Minas. E aqui do meu lado direito, já falando, o meu irmão Fábio. Pois é. Bom, antes de falar qualquer coisa do jogo, queria dar um salve aí pro pessoal que compareceu aí, todos os corintianos e não corintianos compareceram à cena cervejeira. Foi um evento muito bacana, nós todos estivemos lá. Uma festa organizada pelo nosso corneteiro Edson. O corneteiro Edson. Festa boa, comida boa. Comida boa, cerveja boa, cortei cabelo, dancei, bebi, comi, fiz de tudo lá e mais um pouco. Muito bacana, inclusive um dos líderes de uma das bandas que estava tocando lá é corintiano, já foi com a gente em jogo e tal, muito bacana, muito legal. Parabéns, Edson, pela organização do evento aí. Mas hoje o Corinthians finalmente emendou 2 vitórias, desde o primeiro turno não faz isso. E mais ou menos desde que não enfrentou esses mesmos 2 times não faz isso, né? Que coincidência ou não, são os 2 últimos da tabela. Eu ia falar isso, o jogo também para emendar 2 vitórias foi contra o Santa Cruz. E aqui o Gibson já se intrometendo. Antes de você apresentar... Do outro lado direito, e o Facebook Live entrega. O outro lado direito nada mais é do que o lado esquerdo, para quem estava com dúvidas. É o lado direito do lado direito. Lado esquerdo é menos e menos é mais. 2 direitas igual a uma esquerda. Então, mas para mim, para emendar 2 vitóriazinhas, teve que ser contra o América Mineiro e contra o Santa Cruz. Porque só assim para emendar 2 vitórias. Mas no primeiro turno emendamos 4 vitórias nessa mesma sequência. Então será que emendaremos mais umas vitórias por aí? Olha, quarta não é brasileiro, né? Quarta tem jogo contra o Cruzeiro, que pode ser, um empatinho já resolve o nosso caso. Agora domingo que vem pelo Brasileirão tem o Flamengo na reabertura do Maracanã. Vai ser difícil, hein, cara? Vai ser difícil. Mas vamos falar desse jogo, que esse jogo foi fácil. Vamos falar o primeiro tempo foi fácil, né? O segundo tempo é um reflexo do primeiro. O segundo tempo, quando a gente jogou, tipo, vamos se poupar para quarta-feira, né? Mais ou menos isso, que deu a impressão... Tiraram o pé do acelerador, né? Pra mim, mas o segundo tempo foi movimentado, o Corinthians teve outras chances, marcou 2 gols, mas teve outras chances. Eu acho que a dupla funcionou bem ali, o Romero e o Guilherme, umas tabelinhas e tal. E o Romero já tinha deixado o Guilherme na cara do gol logo no início do jogo. E o Guilherme perdeu ali um gol... Ele e o goleiro, enfim. E o primeiro tempo foi divertido, foi movimentado. Não foi divertido pro América, né? Mas pra quem torce pro Corinthians foi divertido. Mas acho que o jogo inteiro não foi divertido pro América, porque o América Campeonato pareceu inteiro, o Corinthians talvez. contra o Botafogo nesse turno. Não queria fazer nada. Pois Tava muito apático, sem vontade nenhuma de jogar. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Tem que ir lá fazer o resultado, brigando aí pelo G6. Vamos pra cima, é isso aí. Até, enfim, acabei perdendo o começo do jogo, que foi a parte mais interessante, porque eu tava lá no festival, cheguei aqui um pouco atrasado. Mas você previu um gol. Eu tinha até brincado, falei, vou chegar atrasado, vou perder o primeiro gol do Romero. Não deu outra, o Romero fez o gol. E ainda fez 2, né? Como é que foi essa história aí? O Paraguai é melhor que o peruano, hein? Tá vendo? O primeiro gol estava impedido, claramente estava impedido. Foi uma cobrança de escanteio. O Pedro Henrique, se não me engano, cabeceou, o goleiro do Ameriquinha salvou. E aí o Romero, se beneficiando da posição de impedimento, fez o gol. E o Bandeirinha anulou corretamente, sem chororô, sem mimimi. Mas logo em seguida ele marcou o dele. Na jogada né? seguinte, né? Não foi exatamente na jogada seguinte, mas a próxima chance de gol que ele teve ali, ele deixou o dele, se tornando assim o maior artilheiro da arena, né? O maior artilheiro da Passando arena. o peruano. E esse ano ele também já marcou vários gols, enfim. O Romero se tornou um jogador importante, por incrível que pareça. E considerando que ele, durante boa parte do ano, não foi nem titular, né? Muitas vezes ficou na reserva. Acho que é uma marca legal aí pro garoto. Demonstra que quando ele entra com raça, entra com vontade. Raramente com técnica também, mas entra com vontade e gosto, que já é mais do que a maioria do time aí, né? Mas hoje também não dá pra ficar extraindo também muitas coisas sobre o time, porque, cara, contra o América jogando em casa,
tudo fica relativo, fica fácil, né, cara? É verdade, tem que ser colocado nessa perspectiva. Inclusive a estreia do Oswaldo, né? Tudo bem, jogar contra o América é uma bela estreia, porque você vai lá e vai ganhar 3 pontinhos, mas tem que esperar pra ver o que vai acontecer com o Oswaldo, né? A semana, eu já fiquei feliz que ele peitou o Walter no gol. Isso já me deixou feliz, tem que dizer a verdade. E foi uma decisão. E eu já fiquei triste que ele peitou o Williams no meio também. Não, mas o Camacho tá machucado. Mas tem outras opções, não tem? Não tem Marcial, não tem um tal do Giano. O Giano foi contratado pra essa posição aí, o tal do Foi. Ela tá machucado, nem sei qual que é a história do Não, Giano. acho que machucado ele não tá. Pelo menos até onde eu sei, ele não está. Eu acho que ele fez a opção que era o jogador que vinha entrando, né? O jogador que apesar da torcida vaiar sempre, era o jogador que estava sempre entrando. E sendo válido. É verdade, seja dita, hoje ele não fez absolutamente nada de errado. Não vi nenhum lance. Não, ele deu uma lambança sarrafada dele, ali no começo do jogo, mas o juiz não mas deu. primeiro volante serve pra dar sarrafada também, o Tacílio que o diga, né? Não, é verdade. Eu acho que ele tá lá pra... Se a bola passou, o jogador fica. Enfim. Não pode deixar passar. Eu acho que ele fez o papel dele, mas a gente também tem que colocar nessa perspectiva que era o Ameriquinha, enfim. E, inclusive, ele participou do segundo gol. Ele lançou o Wendel, que carregou a bola um pouquinho, viu o Guilherme livre na esquerda, tocou pro Guilherme, o Guilherme, pé mágico, pé das assistências, terceira assistência dele em 2 jogos. Lançou ali pro meio. Quem viu a jogada foi o Williams, que deu um passe aí no meio de 4, 5 caras ali. Foi um contra-ataque espetacular do Corinthians. Foi o Williams, um contra-ataque rápido. Pois é, ele roubou a bola no meio de vários jogadores, viu o Wendel saindo, tocou pra ele, o Wendel livre, carregou a bola um pouquinho, tocou pra esquerda, Guilherme cruzou, na medida pro Rodriguinho, mesmo com o pé torto dele, não conseguiu errar essa, acertou no ângulo, inclusive, gol bonito, fácil de fazer. Eu acho que ele mirou Só no meio do gol. saiu pra comemorar contra o ex-time dele, né? É provável que ele tenha mirado no meio do gol, mas acertou no ângulo, foi bonito. Não importa onde ele mirou, o resultado foi bonito, fez 2-0, e a partir dali o Corinthians falou, bom, fechou, né? Não precisa mais fazer nada, esse time não tá afim de jogar, eu vou correr pra quê se eu tenho um jogo decisivo daqui a pouco? Foi que nem aquela cena do Rock lá, né? Que o Rock uma hora apanhou pra cacete do Apollo, aí ele vira pro técnico no break ali e fala, pô, eu tô vendo 3. O cara falou, bate no do meio. É mais ou menos isso, bicho. O Rodriguinho mira no meio do gol e acerta no ângulo. Tá bom, tá lindo, bicho. Só que hoje o Rodriguinho nem apanhou, né? Mas ele tem que fazer isso como uma prática no dia a dia dele, né? Foi um belo gol e aí, como você falou, o Corinthians sentou nessa vitória, enfim, se acalmou, não fez muito mais. Depois disso foi o bom e velho banho-maria aí, né? Banho-maria. E recebemos aqui um áudio, né, do nosso irmãozinho Marcelo, falando um pouco da partida, deixando o comentário. O irmão Marcelo, que tá devendo uma participação aqui. O Corinthians conseguiu ganhar de novo, mesmo sem ele vindo aí. Mas tá aí. Vamos ver aqui o comentário do Marcelo sobre esse jogo aqui. Vamos escutar. Boa noite, Irmandade. Salve, salve a todos. Salve, salve, irmãos corintianos. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas ao novo técnico. Já estreou com o pé direito, uma vitória. Bem-vindo, Oswaldo. Que você tenha a mesma sorte que a primeira passagem, sorte e competência. Vamos torcer muito por você. Enfim, agora falar do jogo de hoje é muito simples. O jogo foi o jogo de um time só. O time do América é muito fraco. O time do Corinthians também não é lá essas maravilhas, mas foi bem superior e jogou pro gasto. Pontos positivos. O Guilherme, por mais que Santa Cruz e América de Minas não seja parâmetro, jogou bem 2 jogos e dá uma certa esperança. Inclusive para quarta-feira, que é o jogo importante. Enfim, falando do jogo, foi o segundo tempo extremamente fraco, foi jogo de um tempo só. Mas ganhamos e é importante, estamos vivos na briga pela Libertadores. Gostaria de perguntar para vocês na mesa e tal. Hoje o Williams jogou do começo ao fim do jogo e tal, e sabemos que ele é limitado ao extremo. E o Camacho fez uma falta enorme. Com o Camacho no time, para o que temos hoje, esse seria o meio de campo ideal, que seria o Camacho, Rodriguinho, o Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel, com o Guilherme na frente. O que vocês acham dessa formação? Eu acho um time de razoável para bom. O que vocês pensam a respeito? Um grande abraço a todos. É isso aí, Marcelão. Obrigado pela pergunta. E já respondendo, eu acho que você foi bastante otimista quando fala que o time é razoável para bom. Para mim é razoável e tá bom assim. Razoável já tá bom de se falar. Já tá bom de se falar. Mas vale falar que razoável já carrega o time bastante no Campeonato Brasileiro de hoje, né? O campeonato tá fraco e um time razoável vai longe. Vide aí os líderes, enfim. E o Corinthians andou
sendo pior do que isso e por isso está nessa posição abaixo. Eu acho que o time é esse, enfim. Acho que vai ter uma certa alternância aí entre Marquinhos Gabriel, Marlone e Romero. Porque é aquilo, né? Às vezes um vai entrar e vai bem, aí ocupa o lugar do outro, mas quando é titular vai mal, aí o outro quando entra no lugar vai bem e por aí vai. Sim, isso aí vai sim. girando, vai ter esse rodízio aí, mas acho que o Camacho ali, pelo menos na minha visão, se firmou. Falta convencer o Oswaldinho disso, que vai ter que agora que Não, chegou ver isso, né? Eu acho que ele vai ser o titular. Mas né? pensando no discurso dele de sequência do trabalho feito, tem que ser. O Rodriguinho tá bem, o Guilherme na frente, em 2 jogos seguidos, deu conta do recado. Então as outras 2 posições ali vão ter que ser rodiziadas mesmo. Acho difícil no próximo jogo você tirar o Romero pelo que ele jogou hoje, pelo que ele jogou contra a Argentina na seleção paraguaia, pela raça dele, pelo ritmo que ele imprime. E o Giovanni Augusto é outro que se firmou também ali no meio, tô achando. Sem dúvida. O Giovanni Augusto tá mostrando uma raça que ele não vinha mostrando ultimamente. E o Romero também, né? Ele poderia pensar... O Romero é mais artilheiro do que o Marquinhos Gabriel, que não estava jogando porque levou amarelo. Mas poderia se colocar o Marquinhos Gabriel, porque talvez por uma posição mais defensiva e tal, um jogo contra o Cruzeiro que com empate é nosso, talvez ele preferisse essa opção. Mas o Romero também várias vezes foi na linha de fundo brigar pela bola, na defesa do Corinthians e tal. Então... O difícil é que o Marquinhos Gabriel é hoje, talvez, o jogador mais técnico do elenco do Corinthians, o com mais qualidade de bola, assim. Mais né? do que o Guilherme, você acha? Esse ano tem demonstrado isso ao longo do ano inteiro, com mais Eu acho consistência. que é mais constante, isso que eu falo, mais consistência. Porque o Guilherme, acho que quando ele quer... O teto do Guilherme é mais alto. Exatamente. O teto do Guilherme é mais Ele alto. tem mais precisão. Agora o Marquinhos tá jogando com mais consistência. Mas o chão do Guilherme vem com muita frequência também. Exatamente. Então é complicado. Então o Marquinhos tá... Pô, todo jogo tá lá, dribla 1, dribla 2, cruza pra um gol, dá o passe pra outro. É um cara difícil de tirar desse elenco. Mas hoje, com o Romero jogando de jeito... Só se tirar o Marlone, colocar o Marquinhos no lugar do Marlone. O Marlone, quando entrou, também foi decisivo. Agora, faz uns 3, 4 jogos que não tá jogando tudo isso. No jogo passado marcou um belo gol, né? Marcou um belo gol. Eu acho que tirar o Marlone é um caso engraçado. Eu acho que valeria um estudo sociológico sobre esse rapaz. Porque ele caiu nas graças da torcida sem ter jogado muito, né? Na verdade. Ele marcou aqueles gols bonitos e tal e caiu na graça. E mesmo quando nessas partidas que vem sendo titular, ele tem jogado bem umas partidas, em mal e tal, mas a popularidade dele com a torcida é alta. Enfim, tirar o cara agora, o Oswaldinho vai cair na... E irmãos corintianos da Fefeleche, não percam essa oportunidade de fazer aí o seu mestrado, o seu doutorado em cima do nosso querido Marlone. Você que está em Ciências Sociais, almeja ser futuro presidente do Brasil, como outros já foram. Sim. Faça aí seu estudo sobre o Marlone, pelo menos na graça da torcida corintiana você pode cair, se conseguir desvendar a chave do Marlone aí pra nós, né? Se tiver os votos do ser corintiano, não serve pra presidente, mas pra governador pelo menos já dá pra competir, né? Enfim. Já dá pra entrar na corrida. Mas antes de falar do segundo tempo, que eu nem sei se vale a pena a gente falar, vamos mostrar também o áudio aí do nosso outro amigo corintiano, o grande Vladimir. Diretamente de Trancoso. Vladimir é corintiano de longa data com a gente, cansou de ir várias vezes no estádio comigo, com o Na Fábio. infância, a gente ia no Pacaembu tudo junto, faça sol, faça chuva, a gente viu muitos jogos, viu a arrancada do Corinthians ali no Campeonato Brasileiro de 90, vimos contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia lá, debaixo de chuva. E é bom lembrar, ele e o Oswaldo de Oliveira estávamos no Maracanã, no primeiro Mundial. O Vladimir e o Oswaldo de Oliveira. Eu estava no Morumbi. Eu estava no Morumbi ali contra o Real Madrid. Vamos lá, eu e o Vladimir. Eu lembro de você lá, Vlad. Lembro sim. Bom, vamos ouvir aí Vladimir. Saudações Alvinegra Irmandade, prazer poder falar com vocês aqui pela primeira vez. Eu sou o Vladimir aqui de Trancoso. Trancoso, por incrível que pareça, é recheada de corintianos, aqui eu me sinto super em casa. Não vou ter como falar a respeito do jogo, porque eu não acompanhei, eu estou trabalhando na verdade. Falar que uma lástima que aconteceu com relação ao desmanche do time esse ano. Difícil ter alguma positividade com relação ao desempenho da equipe, né, para esse resto de ano aí. Estamos aqui sempre na torcida, corintiano não desiste jamais. Acredito no G6 aí, acredito que temos alguma chance. E Copa do Brasil vai ter que ralar bastante para chegar lá.
Achei a contratação do Osvaldo a melhor opção dentro do que a gente tem aí disponível. Não acho que seja um grande técnico, mas já ganhou o nosso primeiro Mundial, então só por isso ele tem um lugar no coração de qualquer corintiano. E de resto é isso. Saudações alvinegras, chupa Verdão, chupa Porcão que não tem Mundial. É nóis. Vai Corinthians. Chupa porcada. É isso aí, incorporou, representa bem o espírito corintiano, acreditando sempre, dando aquela alfinetada e tentando ser positivo no meio do caos, né? É isso aí. É verdade, mas Grande Vladimir. ele abriu aí o assunto, acho que a gente pode falar um pouco agora da contratação, da chegada, né, do Oswaldo de Oliveira, já cantada essa bola há um bom tempo, ficou aquele, vai se apresentar, não vai, chega, não chega, a torcida é contra, a torcida é a favor... Sai diretor de futebol por isso ou não? Enfim, o que vocês acharam da contratação do Oswaldo? Primeiro, o Vladimir já é um exemplo do que o Oswaldo falou na coletiva dele, na primeira coletiva dele. Ele falou, pô, essas enquetes nem sempre refletem a opinião de todo mundo, porque quando eu vou pra Londres, pra Tóquio, os corintianos lá me veem com bons olhos. Bom, o nosso amigo corintiano em Trancoso também falou que acha que ele é a melhor opção diante... Nem precisa ir pra Londres. Nem precisa ir tão longe. É que eu acho que o Oswaldo prefere ir pra Londres do que pra Trancoso, não sei. Mas enfim, se fosse pra Trancoso ia encontrar um amigo lá, um cara que foi lá e viu o jogo, o Corinthians ser campeão sobre a batuta dele e vê com bons olhos essa contratação, mas com a ressalva. Dentro das opções de hoje, é um técnico limitado, enfim, é o que tem pra hoje e vamos acreditar. O lado bom que eu vejo da contratação do Oswaldo, cara, eu não sou tão fã dele assim, eu tenho respeito por ele, mas pra mim técnico é nem jogador de futebol, técnico tem momento, cara. Nos anos 90, qualquer time cortaria um braço pra contratar o Luxemburgo. Quem é que quer contratar o Luxemburgo hoje em dia? Sabe? Então, nem na China, nem na China, os caras conseguiu ser expulso da Série B da China, enfim. Então eu acho que ele não tá no melhor momento dele como técnico, mas é aquela coisa, de repente ele num ambiente que tem uma certa amizade lá dentro do Corinthians, de repente pode ser que dê certo. O lado positivo que eu vejo da contratação é o seguinte, permite que ele já comece a pensar na formulação do time pro ano que vem, desde já. Isso é verdade. Antecipa isso é um pouco esse planejamento pro ano que vem. Né, o comentarista agora há pouco da transmissão ali da TV comentou que parece que já entregou uma lista de pedidos, de nomes. Posições. Não de nomes, de posições. Que ele queria reforço pro ano que vem, contando já com os contratos que estão pra se encerrar. Até eu consigo entregar uma lista de posições hoje que o Corinthians é mais precisa. fácil marcar tudo, né? Só não o marcar goleiro o goleiro. Exatamente. Goleiro não Tira precisa. O goleiro, o precisa. resto marca a porra inteira, né? Mas o cara falou até, já entregou uma listinha, uma pré-listinha ali pro Roberto de Andrade. Então, de repente, isso começa a agilizar já um pouquinho essa reformulação do time pro ano que vem, desde já. Porque verdade, a questão agora acho que não é tanto esse final de campeonato, o Corinthians vai brigar ali pelo G6 ali, que talvez vire um G7 por causa da Copa do Brasil. Mas, cara, a briga tá ali, pode ser que fique, pode ser que não fique, e eu acho que o Oswaldo não vai ser determinante nesse movimento, mas talvez pro ano que vem, já pra reformular o time, fique melhor, né? Eu achei a contratação dele, depois dessa coletiva, depois da apresentação, eu percebo que houve uma mudança no sentimento da torcida com relação ao Oswaldo. Ele citou na coletiva os trabalhos recentes dele, que foram interrompidos, né? Ele fez um trabalho no Santos e chegou a ser campeão paulista lá no Santos e tal, mas o Santos também é campeão paulista ano sim, ano não, né? Nos últimos anos. E depois o trabalho que ele fez no... Assim como o Vasco é carioca, né? E hoje tá onde? E ele também citou o trabalho dele interrompido ali na porcada, né? Que ele passou ali pelo Parque Antártica e teve o trabalho interrompido. Lions Park. É bom dizer que nesses dois trabalhos o Oswaldo saiu meio que saído, né? Ele teve uma briga com dirigentes e tal no vestiário nos dois clubes. E isso que acabou apressando a saída dele. Ele chega no Corinthians e um cara já vazou, né? O tal do Eduardo Ferreira. Bom, pelo menos você não vai brigar com ele no vestiário. Não vai brigar com ele no vestiário. Ele tem o respaldo do presidente, que foi quem bancou a contratação dele, que parece que já queria e tal. É mais improvável que aconteça essa desavença no vestiário. Eu acho que vale uma coisa que a gente falou pro Cristóvão quando o Cristóvão for contratado, né? Era a chance do Cristóvão aparecer e se firmar aí como um técnico. É a chance do Oswaldo voltar a ser o que ele foi antes, né? Voltar a mostrar um bom trabalho, voltar a mostrar que pode ser um bom técnico. Eu tenho que falar, eu não gostei da contratação quando foi anunciada, não gostei. Eu até falei aqui no nosso grupo, acho que pra mim, naquele momento, é contratação de um técnico natimorto, morreu ao nascer, antes de nascer. Mas tenho que falar que depois disso,
ele defendeu muito bem o peixe dele na primeira coletiva dele. Soube se defender bem. Experiência é tudo, né? O soube- Borges não sabia falar dar uma frase direita. Soube ter uma coletiva. postura legal para se esquivar das críticas e falar, olha, os trabalhos que eu tive, que foram bancados, que tiveram uma permanência, foram bons, se você olhar o meu retrospecto. E aí ele falou dos trabalhos dele, Botafogo, Japão, citou até 9 campeonatos que ele teve no Japão, nem sabia disso. Mas enfim, ele defendeu o peixe dele bem. Eu não acompanhei tão de perto a carreira dele ao longo de todos os anos, desde 16 anos até agora, para falar, pô, é verdade ou não é. Mas me pareceu sensato. E realmente é o que você falou, a experiência faz uma diferença. A postura dele, a liderança dele, o que ele traz. Agora, o que eu sei é que em trabalhos recentes dele, muitas vezes ele teve dificuldade de conversar com o jogador, de fazer com que o jogador comprasse a dele. E nesse time vai precisar fazer isso. Então, essa é a chave para ele aí. Ele tem que fazer com que esse elenco compre o estilo dele, a ideia dele, para tirar alguma coisa daí. Ou esse elenco, ou o elenco da listinha que ele entregar para a diretoria para o ano que vem. Acho que até o ano que vem ele vai estar lá, independentemente do que aconteça. Tomara que seja G6, ou G7, ou o que for. Ou campeão da Copa do Brasil, né? Campeão da Copa do Brasil. Pô, tomara. Torço por isso. Ainda tem campeonato. Aliás, nosso oráculo, Tolói, previu, né? Ele falou, este ano, Corinthians será campeão e Palmeiras não. Tolói firmou isso. Exatamente. Tá escrito aí, encriptado pelo WhatsApp, mas tá prova escrito. do oráculo aqui. Né? Temos a prova do oráculo. Então, Tolói, estamos aqui documentando o que você escreveu para nós, tornando público sua profecia. Vamos ver o que acontece a partir daí, né? Tomara que a gente não tenha queimado tudo agora aí. E se o América não foi um grande teste, né? Um grande teste pro Corinthians e para essa estreia do Oswaldo, foi aquele mamão com açúcar, né? Para começar. Ele na quarta-feira vai ter uma pedreira aí, né? Cara, se a Porque estreia, já é eliminação, se é um a jogo... estreia foi tranquila, porque um dos times que consegue estar pior do que o Corinthians nesse retorno, as próximas 2 oportunidades não são. É jogo decisivo contra o Cruzeiro lá, Cruzeiro numa crescente, com um técnico bem competente. Que eu acho que deveria ter sido contratado pelo Corinthians. E com um time tecnicamente bom. O tal do... Esqueci até o nome lá do cara lá, o que não fazia gol, voltou a fazer gol ali. O Ábila. O Ábila, isso, Ramon Ábila. E depois pegar o Flamengo na reabertura do Maracanã, brigando pela liderança do campeonato. Flamengo querendo se vingar de uma sacola de... Foi o quê? 4x0? 4x0? 2 do Romero. Até o Marlone fez gol naquele jogo. Até o Rildo fez gol naquele jogo. Torço pra que tudo dê certo. Mas vamos ver como que vai estar a confiança do Oswaldo depois desses 2 jogos. Porque se no meio de semana perde essa vaguinha na Copa do Brasil e perde do Flamengo... Putz, aí quero ver a coletiva dele depois dessas. Exatamente, quero ver o gogó dele pra vender esse peixe. Eu não quero ver essa coletiva, porque nós iremos se classificar e nós vamos sair bem do Maracanã. Contra o Cruzeiro, eu acho que a gente vai... Contra o Flamengo, acho que vai ser bem difícil do lado. É verdade, não quero ver essa coletiva. Vamos esperar, mas vai ser o grande teste dele já logo nesse caso. Aproveitando, só pra dar um corte aqui pra eu falar, cara, pô, tem galera seguindo a gente aqui no ao vivo, pode mandar os comentários aqui junto com os comentários do ao vivo aqui, a gente responde aqui. Vale lembrar que o Corinthians passando aí na Copa do Brasil já para semifinais, e se manter aí o favoritismo que aconteceu na primeira rodada, já se configura mais ou menos o tal do G7, né? Porque o Corinthians passando, quem que se deu bem nessa primeira rodada aí? Foi o Santos, né? O Santos, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, não foi? Foi. Então, se os 3 passarem, o Corinthians, tá meio que configurado aí o G7. Se o GC já tinha tudo pro Corinthians conseguir, tudo assim, né? Na nossa crença, porque o Corinthians tá em 7º ou 8º hoje. Na nossa fé. Na nossa fé já tem tudo pra conseguir. Então o G7 tem mais ainda, pô. Aí... É o que eu costumo falar. Eu acho que esses números G7, Z4, sei lá o que, a gente tem que se preocupar em jogar bem. Se jogar bem, a gente vai chegar lá, porque o campeonato não tá difícil. Não, cara, mas não tá tão complicado. Mas peraí, eu vou te interromper, cara. Não, o problema é esse, cara. A gente não tem que se preocupar em jogar bem, cara. A gente tá se preocupando justamente que o time não tá jogando bem, então não deve se preocupar com jogar bem. Tem que se preocupar com ter sorte pra chegar no G6 e tentar, ano que vem, resolver essa bucha. Esse ano a bucha já foi. Se jogar que nem jogou essas últimas partidas, eu acho que dá.
Dá um caldinho aí. Ah, sabe quem Não, mas- interrompendo aqui? Darcy manda um oi, Jaqueline mandou um salve, boa noite pra Opa! Olá. Legal, pessoal dando alô aí. Darcy, Jaqueline. E já vou cornetar uma coisa aqui que, apesar de nos favorecer nesse momento, eu acho um absurdo essa mudança de regras, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato. Definir, agora, cara, tem Mas mais duas é, vagas. mais duas. Tem mais duas Não, vagas. G6, é. Tudo bem, isso não foi da CBF, foi da Conmebol, mas é um absurdo esse tipo de coisa. Assim como é um absurdo da CBF do nada instituir que agora não pode mais vender mando. Quer dizer que Exatamente, podia até agora, mas porque, sei lá, quem reclamou, pôs o pau na mesa, não Exatamente. pode mais. É ridículo isso. Mudança no meio do campeonato, favorecendo o Corinthians ou não, não deve, não pode, não tem que acontecer. CBF, Mas é pare com CBF, isso. Comembol e FIFA, né? Dá pra esperar muita coisa. É verdade. Não, eles tinham que ter feito essa reunião e falado pra 2018 e tal. Vamos criar um outro pô. esquema, enfim. Não, hoje a gente Mas fica eles estão até feliz querendo, que, tão querendo ficar bem na fita, porque tanto escândalo no futebol, né? Ah, Sei lá. sim. Pô, pelo menos essa do mando de jogo aí, achei que muito absurdo. Do nada, de repente instituir, a partir dessa semana não pode mais. E o Flamengo, que nem casa tinha, tem então, faz o Não, quê? essa regra acabou ajudando, porque agora eles vão ter, né? Agora o Maracanã volta. Antes disso, eles não falavam em nada óbvio. disso. Enfim. Poxa, e os times que estão lá, que já tá meio que definido que vai cair, não podem tentar lucrar um pouquinho mais, já que no ano que vem vão perder essa renda da Série A? Sei lá, cara, pelo menos acho muito absurdo isso. É por causa de chororô dos outros aí, cara. Quem faz o resultado não tem que se importar com o outro vendendo mando de campo ou não. Sem dúvida. né? Não, é verdade. Pode jogar onde for, até em Singapura. Onde tem muito corintiano, Cara, aliás. a gente pode ir né? pra Pequim, aproveita e já pega metade do time de volta que tá lá jogando Pô, em cara, Pequim. aliás, outro dia eu tava falando com o nosso amigo corneteiro Edson e nós dois concordamos. Zizá hoje seria titular nesse time do Corinthians, cara. Ó, o Zizal tem mais título que o Luiz Fabiano, hein, cara. Não quero ser chato, mas o Zizal tem mais título que o Luiz Fabiano, cara. Bom, os dois estão na China agora. E eu não sei se nenhum dos dois seria titular nesse time, não. Não sei não. O Zizal tinha carisma, pelo menos. Com a torcida. Caixa. Gatorade. Sensacional, Zizá. Simão. Sensacional. Mas, bom, falamos já do Oswaldo, dos próximos jogos. Aliás, depois do Flamengo, vai ter no meio de semana talvez a rodada da Copa do Brasil. Tomara que tenha uma Tomara rodada que da tenha, Copa do Brasil. exatamente. E aí pega a Chapecoense em casa. O Corinthians, aliás, dos próximos jogos, falta o quê? 8 jogos? Tirando 2, os outros são todos contra times que estão na metade de baixo da tabela, né? Então, é uma oportunidade tremenda pro Corinthians, mesmo na fase ruim, conseguir subir, alcançar um G6, G5, G4, G3, o que for nessa porra desse campeonato, pra garantir essa Libertadores. Talvez até nem a pré-Libertadores se fizer o trabalho direito. Ah, sim. Né? Mas aí eu já tô sonhando alto. Vamos com calma, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. devagarinho. Ganhamos do Santa Cruz, ganhamos do América, vamos ganhar agora do Cruzeiro, depois do Flamengo e por aí vai. Isso, um de cada vez. Mas Chapecoense em casa já começa bem também. E conhecendo bem o Fábio dos nossos podcasts aqui, eu diria que essa animação dele se deve ao Edson. O Edson. Né? Ao Edson, que fez a festa da cena cervejeira hoje, né? O cara tá feliz da vida, o cara bicho tava... Cervejeira Festa. Cervejeira Festa. Tem uma caneca exclusiva aqui. A gente pode dizer que esse é o podcast mais etílico da Irmandade Corintiana desde o início. Opa! Né? Com Todo certeza. mundo aqui curtir aquele misto de bebedeira com ressaca. Tá legal, tá divertido. Tudo muito bonito. Ainda bem que o jogo foi empolgado, fácil de comentar hoje. Ainda bem que o jogo foi A gente não vai ter que fácil, elaborar né? grandes teses aqui. É verdade. Um abração, edição. A festa estava boa. Mas sentimos falta de você aqui hoje cornetando. Aguardamos a segunda edição desde já. Se o Edson quiser depois acompanhar-nos, né? Depois da cena cervejeira, depois dele fechar lá o caixa dele, que faturou bastante hoje, como é que ele pode acompanhar a Irmandade Corintiana? Pô, em todas as redes aí, faz Facebook, No Facebook, Instagram, no Instagram, no Twitter. SoundCloud, Twitter, Twitter, e onde mais? YouTube, YouTube. São esses 5. Sendo que em todos eles, com exceção do Twitter, é Irmandade Corintiana com TH e no Twitter, Irmandade Timão. Irmandade Timão. E você pode também... Marcelo Pinheiro mandou um comentário aqui que esse Oswaldo vai dar certo.
Tomara que o Marcelo Pinheiro esteja certo, que o Oswaldo dê certo e resulte novamente num título mundial para o Corinthians. É isso né? aí, Marcelo. Começou É isso hoje, rumo ao Mundial. Começou hoje, contra o América. Já ganhamos a América. Já ganhamos a América, exatamente. O próximo é o Mundial agora. Melhor ficar por aqui, né? É melhor, cara. Deixa o melhor. álcool Vamos lá. passar o efeito. Vamos Vai, lá. Oswaldo! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!